Esse ano de 2025, nós estamos comemorando os 20 anos da Clínica Unineuro e resolvemos trazer os nossos médicos, o nosso corpo clínico, para conversar um pouco sobre as várias doenças e as evoluções no tratamento, no diagnóstico dessas patologias. Hoje está aqui com a gente o Dr. Hamilton Franco. Dr. Hamilton é neurologista e neurofisiologista, dedicado à especialidade de doenças neuromusculares e doenças raras. Ele é coordenador do Ambulatório de Neuromuscular de Doenças Raras do Hospital de Apoio do Distrito Federal. E nós vamos conversar sobre essas mudanças no paradigma de tratamento, né, doutor Hamilton? Sim, parabéns para a Unineuro, é uma alegria trabalhar com vocês. Eu trabalho com vocês com um amor, com um carinho muito grande, tanto pela forma como vocês nos tratam como colaboradores, quanto a forma como vocês acolhem todas as pessoas, todos os funcionários até os pacientes, com muito carinho e dedicação. É muito gratificante trabalhar aqui com vocês. E trabalhar com doenças neuromusculares, doenças neurogenéticas e doenças raras sempre foi desafiador. Eu tenho 20 anos de trabalho na área e vi a mudança na evolução das tecnologias acontecerem nesses últimos anos e como isso tem se traduzido em benefícios práticos na vida dos pacientes. Nós temos uma mudança grande na forma de tratar e no paradigma do tratamento para esses doentes, advindo das novas tecnologias, que nos permitiram transferir a principal responsabilidade do tratamento do médico para o paciente. Nós que temos um pouco mais tempo de formados, vemos de uma época em que o médico era a palavra final no tratamento dos pacientes. Ele até orientava os pacientes, explicava, mas ele dizia para o paciente: aqui está o seu remédio, aqui está a sua prescrição, esses são os seus exames. E hoje, com a evolução das medicações, com o acesso a novas tecnologias de exame, o nosso papel tem sido explicar. Aqui as tecnologias disponíveis para exames que nós temos e essas são as opções de tratamento. E quais são as opções que você prefere? Então esse tem sido o nosso papel. E principalmente buscando funcionalidade e qualidade de vida, saindo do lugar comum, saindo da comodidade de que nós temos doença, a sua doença é grave, a sua doença é rara, nós vamos ter que nos acomodar e nos acostumar em conviver com ela e com os efeitos colaterais do seu tratamento. Hoje, as possibilidades terapêuticas de tecnologia evoluíram tanto que eu posso dizer para você, a sua doença hoje tem como objetivo de tratamento vida normal. Então nós temos principalmente a miastenia, que apesar de ser uma doença rara, é uma miastenia, uma doença muito comum. Então na miastenia graves, acaba que todo neurologista vê pacientes no seu consultório. É uma doença em que nós dizemos para os pacientes: você vai ter uma fraqueza, você vai ter uma fadiga e você vai precisar se habituar um pouco a ela, vai ter que adaptar um pouco sua vida a ela. Hoje nós podemos dizer para esse paciente: a sua expectativa de tratamento é funcionalidade total, é zero sintoma de doença, é o mínimo possível de efeito colateral. E isso é qualidade de vida, isso é funcionalidade para o paciente, é diminuição de sobrecarga para a família, porque a gente não lida com um paciente, a gente recebe uma família doente. E isso é melhoria para todo o sistema. Então todo o sistema economiza porque a pessoa vai produzir, vai trabalhar, vai ter qualidade de vida, vai poder cuidar da sua família, não vai perder dia de trabalho e vai ter um padrão de vida como qualquer pessoa sem doença. Eu não falo mais para o meu paciente: sinto muito, nós não temos opções. Agora nós começamos a ter opções. Hamilton, antigamente nós falávamos para o paciente exatamente isso que você estava comentando. E o paciente às vezes se queixava: doutor, eu queria fazer uma aula de dança, eu queria correr, eu queria fazer uma atividade física. E antigamente isso era meio restrito, porque realmente a gente dava medicação, o paciente ficava bem para uma vida mais calma, um cotidiano de trabalho, de vida de casa, né? Mas agora a gente está numa outra parte, não é isso? Em que a gente, na verdade, quer que aquele paciente
faça tudo aquilo que ele realmente quer para ter uma qualidade de vida satisfatória? Nós vivemos algumas fases no tratamento das doenças neuromusculares e ainda estamos vivendo. Quando a gente considera as doenças da imunidade, como a miastenia graves, por exemplo, nós tivemos a fase em que nós usávamos só os corticoides, nós tivemos a fase em que nós usávamos remédios imunossupressores para controlar a imunidade, mas com muitos efeitos colaterais. E aí nós tivemos os primeiros imunomoduladores, que foram remédios mais modernos para controlar a imunidade, mas com um perfil de efeito colateral muito ruim. E agora nós estamos vivendo já na realidade novos imunomoduladores com uma eficácia muito maior e com um perfil de efeito colateral e de aceitação muito mais fácil. Então, quando a gente consegue oferecer esse tipo de tratamento para o paciente, a gente consegue oferecer resposta à medicação, efeito clínico, com pouco efeito colateral. E isso se traduz em qualidade de vida e funcionalidade. Então nós temos isso já muito estabelecido na miastenia graves. Então nós já temos remédios disponíveis no Brasil hoje, que eu posso prescrever para pacientes com eficácia já comprovada. E temos muitas outras tecnologias chegando no Brasil ainda esse ano, inclusive. Nós temos mudança já para as polineuropatias crônicas, em que houve uma mudança no consenso, na forma como os especialistas encaram essa doença, em que nós colocávamos que a opinião do médico era o principal fator para a gente escolher qual remédio. E a principal mudança nesse consenso, nesse documento que foi apresentado no Congresso da Sociedade Internacional de Nervo agora em maio de 2025, é que a opinião do paciente, a percepção do paciente é que precisa guiar o médico na mudança ou não do tratamento. E isso revoluciona a forma como a gente encara essas doenças e nos permite dizer para o paciente, me fala como você está, o que você precisa de mais funcionalidade na sua vida. É possível? Então vamos correr atrás. Não vamos nos acomodar com perda de força, não vamos acomodar principalmente com fadiga, que a fadiga é um sintoma invisível que as pessoas não valorizam, mas só quem sente é que sabe. Então, se essa fadiga te incomoda, se ela te paralisa, vamos investir no tratamento, vamos ir mais a fundo um pouco para que a gente possa trazer mais qualidade de vida e principalmente funcionalidade. Certo. Você estava comentando sobre algumas escalas que você tem preferido, na verdade, ao invés do médico avaliar e achar que aquilo ali precisava melhorar, tal ponto no exame físico ou numa conversa com o paciente, você está fazendo com que o paciente se analise e o paciente chegue para você e diga, doutor, isso aqui para mim está ruim, eu me avaliando nessa escala, eu estou aqui. E daí você parte para um tratamento de acordo com o que o paciente está querendo de melhora. Escalas de monitoramento também é algo que está passando por uma mudança de paradigma muito grande. Eu trabalho num centro de referência, então eu como médico de um centro de referência, sempre fiz escalas para acompanhar o meu tratamento. Sim. E essas escalas, elas nunca foram acessíveis não só para o paciente, mas elas não eram acessíveis para outros médicos. E o que nós temos visto hoje, o que a ciência tem trabalhado hoje, em transformar essas escalas em algo mais simples, simplificá-las para que os médicos não subespecialistas tenham acesso e principalmente para que os pacientes tenham acesso. Hoje, na miastenia graves, a principal escala de avaliação chama-se MG-ADL. Essa escala ela é auto-aplicável, ela consta de 8 itens, que são perguntas básicas do dia a dia da funcionalidade da pessoa. Então, nós tivemos no último Congresso Americano de abril muitos pôsteres, muitos trabalhos internacionais mostrando plataformas de autoavaliação. Então, o próprio paciente, através de aplicativos, através de escala, ele vai dizer como é que está a doença dele. Então, esses dados já chegam para nós médicos com a visão do paciente. Nesse último Congresso Americano, foi apresentado um trabalho incrível em que eles aplicaram escalas de qualidade de vida, em que o médico dava o seu parecer e o paciente dava o seu parecer da mesma ferramenta.
E os médicos, eles subvalorizaram muito os dados falados pelo paciente. Sim. Então esse trabalho foi feito em miastenia com sintomas oculares puros. Então a gente vê que nós médicos subvalorizamos muito Sim. a queixa do paciente. Então é importante que o paciente nos traga. Na minha rotina de consultório, no paciente com uma miastenia graves ou com doença que já tem escalas autoaplicáveis disponíveis, esse paciente ele vai preencher essas escalas na fila de espera. Então ele chegou, eu identifiquei que ele é um paciente que tem essa patologia, a gente entrega para ele essas escalas. Quando eles entram no nosso consultório, a escala já está feita, sem a minha interferência, porque uma coisa é você mesmo preencher. E outra coisa é quando eu te pergunto, você Sim. fica com vergonha. Sim. E além de ter vergonha, é muito comum quando você ir no médico, você está tenso, você está com problema, você tem exame, você tem milhões de coisas para me contar. E aí quando você senta lá na minha frente, depois de uma espera, corrido, todo mundo nervoso, você esquece. Quantas vezes você não foi no médico e lembrou quando entrou no carro, quando chegou em casa, de que, poxa, eu não perguntei isso. Então quando você tem um tempo na recepção de preencher as suas escalas, a percepção do que você precisa trazer, ela é muito mais firme e você perde muito menos informação, a consulta fica muito mais válida. E aí, durante a consulta, nós vamos complementar com dados de exame clínico, com dados de exame físico, e isso engrandece aqueles minutos que a gente vai estar junto. Sim. E valoriza a opinião de quem importa. Porque empatia não é eu me pôr no seu lugar. Empatia é eu ouvir o que você me traz e valorizar a queixa que você está me trazendo. Perfeito. Quando a gente fala com um paciente que está em sofrimento, e aí a gente pergunta uma escala de dor, geralmente tudo é 10, né? E aí como a gente consegue criar conscientização no paciente de se auto-perceber? Para ele perceber realmente que, nesse momento eu estava com uma escala de dor 10, nesse outro momento eu estava X. E eu acredito que o paciente que está em sofrimento, ele não tem muito essa percepção. Ele começa a entrar no estado de sofrimento mental também. Então, para ele está tudo ruim. Sempre está muito ruim. E aí, como é que vocês costumam criar essa percepção? Essa pergunta foi ótima, porque eu fiz minha tese de mestrado em pacientes com esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença rara, e que afeta os músculos de todo o corpo. A pessoa perde a força muscular de todo o corpo. E esses pacientes sentem muita dor. E essa dor, a gente sabe pelos trabalhos científicos que ela tende a ser subvalorizada pelos médicos. E aí, como nós fizemos para avaliar ela? Essa pergunta que você falou, eu sempre digo que a minha dor é 10. Nós temos várias escalas diferentes de dor. A mais comum é a chamada escala visual analógica, que ela vai de 0 a 10, e é muito comum a gente ter carinhas. A carinha sorrindo e a carinha muito triste. Tá? Mas nós temos várias outras formas de usar a avaliação de dor. E é importante no consultório, para nós profissionais, que a gente use mais de uma escala. Agora, se eu não tenho condição de usar mais de uma escala e eu preciso usar só a escala visual analógica, qual é a minha prática? Eu pergunto para o paciente, sua dor ela vai entre 0, nenhuma dor, ou 10, a maior dor que você consegue imaginar, ou o que você está vendo aqui nessa carinha. Se ele me diz que é 10, mas por exemplo, para mim, às vezes eu falo, 10 é uma dor de parto normal. E eu vejo que a sua dor, aparentemente, não é uma dor de um parto normal. Mas, mesmo assim, você me diz, não, a minha dor é 10. Eu preciso valorizar a sua dor como 10. Como se ela fosse um parto normal, como se você tivesse caído e quebrado uma perna. Por quê? Eu não sinto sua dor. Só você que sente sua dor. Se a sua dor é 10... eu não posso comparar a sua dor com nenhuma outra. Eu tenho que valorizar a sua dor como ela está refletindo em você naquele momento. Então eu vou tratar a sua dor como um 10 e vou reavaliar você constantemente para que a gente possa reduzir esse número, essa perspectiva, o máximo que a gente possa. Não, mas a minha pergunta, eu acho que não foi muito clara, que eu também não sei se em alguns tratamentos vocês precisam saber em determinado momento é menos, determinado momento é mais.
tal, como é que eu ensino o paciente a me perceber ao longo do tempo, falando assim, quando eu acordo eu é menor, mas quando eu vou dormir, eu sinto muito mais dor, ou quando eu, sei lá, faço determinada atividade, sinto muito mais dor. Essa a questão, né? Tipo, como é que eu, dentro do consultório, ensino o meu paciente a me perceber ao longo do tempo. Você quer que eu fale eu ensinando o paciente ou eu ensinando o médico? Porque vai ter uma visão. Então, isso que você está me falando, a gente médico, a gente é treinado para guiar a consulta para que você me passe essas informações. Então, todas essas informações, elas precisam ser valorizadas. Se você tem dor, onde está a sua dor? Qual o tipo de dor que você tem? Se ela realmente flutua durante o dia, se ela flutua durante a semana, se vai ter momentos melhores, momentos piores, ou que faz ela piorar, ou que faz a sua dor melhorar. A intensidade dela, eu não espero que ela seja 10 o tempo inteiro realmente. Então ela pode, as dores neuropáticas, as dores de nervo, é muito comum que durante o dia você não sinta nada ou sinta um incômodo muito pequeno. Mas aí quando você vai deitar para descansar à noite, ela vai para 7, 8. Então durante o dia ela está em 2, 3, quando você vai descansar à noite ela vai para 8. Então eu preciso valorizar isso. E essa estratégia, nós somos treinados para isso. Nós médicos somos treinados para isso. E nós, claro, temos estratégias para perguntar, para guiar isso numa consulta, mas o mais importante é a escuta ativa e empática. Eu preciso ouvir você o máximo que eu consigo e da melhor forma que eu consigo, valorizando o que você me traz. Eu nunca posso desvalorizar a sua dor, eu preciso valorizá-la. Agora, essas características dela, a característica particular da dor, a gente precisa realmente aprofundar, e isso é feito durante a consulta, através da anamnese, e são técnicas que a gente aprende na faculdade, que a gente aprende na nossa vida prática, na nossa formação. Eu acho que o paciente, ele começa a enxergar, quando a gente expõe isso para o paciente, ele começa, se ele falar que é 10, ou que a fadiga dele é a nota máxima na escala que foi utilizada, ou a fraqueza dele, para ele, é o máximo naquela escala, ele mesmo vai se reavaliar. Então, naquele momento ele deu 10, então, que é o máximo. Ele mesmo vai saber que em outro momento ele vai estar com menos ou mais. Então, ele começa a entender qual é a forma que ele precisa pontuar isso para o médico. Então, essas escalas servem nessa reavaliação que o Dr. Hamilton está comentando, porque o paciente vai se entender. Então, em um certo momento, ele achou que aquilo ali estava insuportável para ele e deu uma pontuação. Numa outra consulta, ele já tem o que para ele é o máximo que ele pontuou. Então, não estava igual aquele dia que eu dei a pontuação máxima. Vai estar 2 pontos a menos, vai estar leve. Então, o paciente começa a entender. Então, com esse olhar mais claro do Dr. Hamilton, que ele está olhando o paciente como um todo e quer que o paciente se reavalie para dizer, e não é ele que vai dizer, eu achei o senhor hoje melhor. Não. Como o senhor está se sentindo hoje? O senhor está melhor ou pior ou está igual? Ou seja, o paciente vai trazer a informação, não é o médico que vai pontuar. Eu acho que na neuromuscular a gente vai ter essa visão, eu acho que é isso mesmo. E é importante diferenciar os tipos de dor. Então nós vamos ter as dores neuropáticas, que são aquelas dores que melhoram durante o dia, pioram à noite. Nós vamos ter as dores da parte ortopédica, que a gente chama de nociceptivas, que são as dores causadas por problemas nas articulações, nos músculos. Então diferenciar isso é importante. E aí o paciente não tem uma obrigação de saber isso. Ele tem que contar da forma que ele consegue. A gente é que tem a obrigação de ouvir e diferenciar. Na enxaqueca é muito comum isso, né? Enxaqueca é uma doença muito comum. Então, o paciente chegar para nós dizendo minha cabeça está explodindo, nível 8, 9, e eu vou para o meu trabalho, eu chego é uma doença muito comum em mulheres, eu falo com meu marido que minha cabeça está 9 e ele fica de cara fechada porque eu não estou dando conta de cuidar da casa ou de cuidar dos meninos, e ele não entende. Então cabe a nós explicar, né? Às vezes até chamar o cônjuge e explicar junto. Não, dor de cabeça é uma coisa muito séria. Realmente complica a qualidade de vida e você precisa ajudar. Você precisa ser um fator de auxílio e não de piora. Uma coisa que a doutora falou é a fadiga.
A fadiga, além da dor, é um dos sintomas que mais incomoda, que mais complica a qualidade de vida para os pacientes. Por quê? Porque é um sintoma invisível. É um As sintoma que pessoas às ninguém vezes vê. acham que é preguiça, né? Isso, e é É subvalorizado. muito. E é um sintoma muito comum das doenças neuromusculares e que é comprovadamente científico que, inclusive, os médicos não valorizam fadiga. Então, os médicos desvalorizam a fadiga dos pacientes e nós precisamos, nós que temos um pouquinho mais de experiência, chamar esses médicos mais jovens, chamar esses profissionais mais jovens, botá-los debaixo da asa e ensinar, olha, considera a fadiga, valoriza a fadiga, porque você já ficou resfriado? Você já teve mal-estar de resfriado? Sim. É isso, é muito ruim. É. Então valoriza o que o paciente te fala, né? Mas o principal meio de documentar e quantificar é o que o paciente traz. Se a gente consegue usar uma escala que nos coloque entre 0 e 10, que nos coloque entre leve, moderado, grave, maravilha. Nem todo sintoma vai ter. Mas o que o paciente nos diz é a principal informação. Se está impactando na sua vida, eu preciso tentar melhorar aquilo de alguma forma junto contigo. Expondo as causas, principalmente expondo a causa daquele sintoma. Seu sintoma existe porque sua doença é essa, essa e essa. Ela causa isso, isso, isso no seu corpo. As nossas opções de remédio são essas, essas e essas. Cada remédio agindo nesse local. Então precisa que seja explicado para o paciente por que cada remédio age em cada local da doença dele. E é nossa obrigação explicar e ter consciência. Só liberar o paciente depois que ele entendeu. Ele precisa sair do consultório sabendo o que está acontecendo com o corpo dele. E com o compromisso de que se você não estiver bem, de que não funcionar, eu vou te ouvir, a gente vai tentar outra opção. Eu não vou mandar você para casa, se vira, toma esse remédio e volta daqui a 3 meses. A gente precisa ter esse compromisso de acolher, nem sempre é fácil. Isso demanda um pouquinho de sacrifício, mas faz parte da nossa profissão. E falando mais sobre essas doenças raras, vamos falar um pouquinho de amiloidose, Hamilton? A amiloidose é um tema muito grato, muito querido para mim. É uma doença, e principalmente porque nós temos tratamento. Então, essa doença hoje é uma doença controlável. E, inclusive, com tratamento disponível no SUS. Nós não podemos mais deixar essas pessoas sem tratamento, porque quando ela não é tratada, ela evolui de forma muito grave, com muita dor, com muita perda de qualidade de vida, é uma doença que causa muito sofrimento. Além de ser uma doença também chamada autossômica dominante. O que isso quer dizer? Que a chance de, quando alguém na família tem, a chance de outras pessoas terem é muito grande. Então, toda pessoa que tem essa doença precisa ter seus familiares pesquisados. Porque quanto mais cedo a gente começa a tratar, melhor é o prognóstico, melhor a chance da gente não ter sintomas, de não deixar a doença evoluir, e isso significa qualidade de vida, menos dor, mais funcionalidade, mais produtividade. E como está essa questão da investigação e do tratamento em relação à política de saúde pública aqui no DF, Dr. Hamilton? Nós não temos os testes moleculares no SUS. Alguns convênios os cobrem, mas nós temos disponibilidade de fazer testes genéticos a partir de parcerias com instituições privadas. Então hoje nós temos muitas instituições privadas que fazem esse tipo de parceria e nos proporcionam esses testes. Então no nosso dia a dia testar isso é muito fácil. Certo. Tratar é relativamente fácil, nós temos medicação disponível no SUS, apesar de ser uma medicação da primeira geração, mas que ela funciona muito bem. Nós já temos medicações disponíveis de segunda e terceira geração, e nós temos, já em prática clínica fora do Brasil, mas ainda em nível de estudo, mas estudos que estão vindo para o Brasil de terapias genéticas curativas. Então nós temos terapias hoje, perspectivas de terapias hoje de manipulação do nosso DNA que vão curar essa doença. Então nós precisamos diagnosticar essas pessoas rápido, nós não podemos deixar a doença evoluir, porque hoje nós temos remédios que controlam muito bem essas doenças, e nós temos perspectivas de médio prazo de, quem sabe, curá-la. Então, se você sente queimação
nos pés associada a uma tontura quando levanta, uma vertigem rotatória, a questão do intestino alternando diarreia e intestino preso. Nos homens, a disfunção erétil. Procure um médico, procure um neurologista, porque isso pode estar relacionado à amiloidose e isso precisa ser diagnosticado e tratado o mais cedo possível. Maravilha, perfeito, Hamilton. Então vamos para uma outra doença rara que também tem seu coração, que eu já sei, que é a atrofia muscular espinhal, a AME. A atrofia muscular espinhal é uma doença muito grave. E quando ela não mata, ela traz deformidades osteoarticulares, limitações físicas, dores muito intensas para as pessoas acometidas. Ela adoece não só a pessoa, mas todo o núcleo familiar. É uma doença mais comum em crianças, mas que nós que lidamos mais com esse tipo de doença, nós temos trabalhado muito a conscientização de que ela é uma doença também de adultos. Nós fizemos um evento científico recente aqui em Brasília para lembrar os neurologistas, essa doença está nos seus consultórios, estejam atentos. E aí foi bastante curioso quando eu fui convidar colegas para aula e alguns me diziam, essa doença é de criança, eu não vou na aula, eu estou cansado. Eu digo, não, vá porque você vai ver, através de casos de vida real, que essa doença pode estar no seu consultório e que você pode correr o risco de não tratar um paciente cuja patologia tem tratamento. Então entramos na seara também que essa doença tinha uma dificuldade técnica no diagnóstico, pelo diagnóstico ser através de exame de DNA. Então esses exames eram muito caros, muito inacessíveis, e hoje nós temos esses diagnósticos acessíveis. É muito mais simples fazer diagnóstico. O diagnóstico da atrofia muscular espinhal hoje nas crianças é feito através da triagem neonatal, no teste do pezinho. Quando a criança nasce, toda criança aqui no Distrito Federal já é triada para essa doença. Nos adultos é um pouco mais difícil, mas nós no centro de referência conseguimos também fazer esse teste. Existe a possibilidade dos neurologistas, mesmo não sendo de centro de referências, através de parcerias privadas, fazerem essa testagem. Nós tínhamos no início, quando surgiram as primeiras plataformas de tratamento, os primeiros remédios, a ideia de que eles só funcionariam em crianças e bem numa fase inicial de doença. A gente sabe que sim, os remédios vão funcionar melhor nas crianças numa fase inicial de doença. Mas a gente sabe hoje também que mesmo nos adultos, mesmo em doenças mais graves, mesmo em pessoas mais comprometidas, a gente vai ter melhora. E o que significa essa melhora? É a pessoa que, apesar de já estar numa cadeira de rodas, não conseguir andar, tem uma funcionalidade nos braços, tem a funcionalidade no tronco, consegue sentar, sim, consegue viajar, consegue trabalhar, consegue namorar. E a doença ela continua evoluindo, a gente sabe hoje que ela vai evoluir e que essa pessoa tende a perder essas funções. Só que essa doença ela não afeta o sistema nervoso central, essa pessoa ela tem a inteligência, a cognição, igual qualquer outra pessoa normal, sem doença. Quem tem atrofia muscular espinhal, ela quer ter uma vida normal. E eu não posso nunca deixar essa doença evoluir, sabendo que ela vai evoluir, eu podendo ter uma opção de tratamento. E como que está essa questão do tratamento nas políticas públicas de saúde? Hoje na política pública... São medicações muito caras, né? Sim. Então... Essas medicações, nós temos 3 hoje disponíveis. Elas estão liberadas para pacientes que têm atrofia muscular espinhal tipo 1 e 2. As pessoas que têm a atrofia muscular espinhal tipo 3 e 4 não estão contempladas em SUS. Está em curso consultas públicas, estão para ser abertas novas consultas públicas para incorporação dessas medicações para os pacientes também com atrofia muscular tipo 3. E conto com a participação de todos, quem puder participar é muito importante, porque essas pessoas precisam muito. Sim. Porque é a diferença entre eu poder pegar a minha cadeira de rodas e ir trabalhar, ter uma vida ativa e eu ter que ficar na cama. Perfeito.
Então a gente precisa estar de olho nisso, tanto no diagnóstico quanto engajados em conseguir que seja liberado para todos os pacientes. Isso, nós como médicos temos uma responsabilidade social, nós temos uma responsabilidade primária com o nosso paciente, claro, mas nós somos pessoas públicas, nós temos uma responsabilidade social também com o sistema de saúde. Então a questão de custo, ela precisa ser pesada, sim, nós não podemos nos privar desse diálogo, precisamos considerar, sim, mas nós temos que ficar no pé do nosso gestor para que o gestor precisa provar para nós que aquele remédio não é custo-benefício e não o contrário. Sim. Então, a gente sabe que o remédio vai diminuir a internação, vai diminuir a incapacidade. Então, quando diminui a incapacidade, aquela pessoa ela vai estar produtiva, ela vai ter menos custo, o governo vai ter menos custo com benefícios sociais, ele vai arrecadar mais impostos, aquela pessoa vai produzir, vai consumir. Uma família vai produzir, né? Porque às vezes não é só a pessoa, só o doente. Envolve cuidador, toda aquela família. Nós não temos esses cálculos à mão, né? Então, o gestor precisa ter esses cálculos, o gestor precisa produzir isso, né? Quando eu interno aquele paciente, quanto ele gera de custo para nós? Será que realmente não é custo-benefício a gente tratar essas pessoas? Então, esses dados precisam estar públicos para nós, precisam estar abertos para nós. Na miastenia graves, nós temos muita questão do uso da imunoglobulina. Então, eu tenho experiência prática de pessoas que tiveram medicações de última geração liberadas pelo convênio, sem necessidade de judicialização, nem de briga, nem de recorrer. Por quê? O plano de saúde fez um cálculo de custo-benefício e viu que o custo que ele estava tendo com internação, com gasto médico, com remédios de uso de alto custo nas urgências, estava saindo mais caro do que ele pagar o remédio de última geração. E aí, no SUS, nós temos esse estudo? Nós tivemos um estudo publicado com imunoglobulina, apresentado via oral no último Congresso Paulista de Neurologia, mostrando o quanto nós gastamos de remédio para as urgências, sendo que nós temos opções que vão diminuir muito ainda nessas urgências. Sim. E nós tornar essa pessoa mais ativa. Sim. Então esse trabalho foi publicado mostrando o quanto a gente gasta e já mostrando que pode haver um benefício nessa população e um benefício para o governo de gastar menos com essa população. Se a gente liberar para um subgrupo de pacientes essas medicações de alto custo, talvez a gente gaste menos. Então, e essa iniciativa foi feita através de sociedade civil, não foi uma iniciativa governamental do gestor. E a gente sabe que o que eles usaram de dados, de banco de dados, ainda é subvalorizado. Então é bem provável que esse gasto ainda seja maior. Sim. Então nós precisamos, como sociedade civil, médicos, associações de paciente, pressionar os gestores. Certo. Para que a gente tenha mais acesso a essas plataformas. E custo é um debate que a gente não pode se privar. Mas que custo tem uma vida? Né? Que custo tem eu dizer para uma pessoa na faixa dos 20, 30 anos, para uma mulher na faixa dos 20, 30 anos, que ela vai poder trabalhar, que ela vai poder criar uma família, que ela vai poder cuidar dos seus familiares e ter uma vida ativa. Sim. Qual é o custo disso? Qual é o valor disso? Não tem preço isso. Então, nós como médicos, a gente fica numa faca de dois gumes, porque a nossa principal obrigação é com o paciente, que está ali na nossa frente. O nosso juramento é esse. A gente entende o outro lado, mas é uma vida, é uma qualidade de vida, é uma família, é o nosso paciente. Eu participei como consultor da gestão do SUS por alguns anos e foi muito angustiante para mim ter que lidar com as duas visões da gestão, onde o cobertor é curto, nós não temos dinheiro para tudo, e com a visão do médico, eu preciso proporcionar isso para o meu paciente. Mas o que eu vi na minha experiência é que todos os agentes precisam conversar. Os agentes conversam pouco. Então, o gestor briga com o médico, o gestor briga com a saúde suplementar, briga com os laboratórios, com as farmacêuticas, o judiciário briga com todo mundo e ninguém conversa e ninguém se entende. Então, todos esses personagens, junto com quem é principal, as associações de paciente.
Porque não adianta a gente ter um debate de saúde em que as associações de pacientes não estejam presentes. Sim. Que é quem mais importa. E quem mais entende que consegue expor tudo aquilo que eles estão passando. A gente precisa conversar mais. Então, essas pessoas, esses indivíduos, todas essas personalidades precisam estar juntas dentro de uma mesma sala e discutir e chegar para a indústria. Eu tenho essa demanda, melhore isso.